João Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática e Intermate. Exatamente. Projeto agora ESA, né, tratando assunto de geometria aí para vocês, tá ok? Então seja você o artilheiro do seu concurso, aqui começa a nossa trajetória. Vem comigo. Então, trouxe no vídeo de hoje, vou trazer algumas questões que vão perpassar alguns assuntos que nós já comentamos na aula anterior sobre geometria plana e espacial, que abarcam aí a prova da ESA e da EA, tá? Então, uma questãozinha da EA, em um triângulo ABC, de lados AB 9, AC 12 e BC 15, traça-se DE paralela a BC, passando pelo baricentro do triângulo, DE em AB e E em AC. O perímetro do triângulo ADE é... Bom, quando você se depara com uma questão que não aparece o desenho, é interessante você fazer um esboço e ir de ponto a ponto, devagar, tentando compreender o que está acontecendo. Primeiro ele fala um triângulo ABC, aí você vai lá no seu esboço, desenha um triângulo ABC, tá ok? Aí você desenha um triângulo ABC, você já vai bota arbitrariamente, por enquanto, você bota dessa configuração, depois você vai ver se realmente o A está no verso e tal, você vai fazer as considerações. Depois você vai ver as dimensões do triângulo. Ele fala que AB é 9, AC é 12 e BC é 15, tá ok? Aí você já começa a olhar com a maldade de quem vai obter aprovação no concurso, para você verificar qual é a natureza do triângulo. Aí você sabe que, por exemplo, triângulo retângulo, você tem que atender a síntese de Clairaut em relação à parte do teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. E aí a gente tem que ter em mente esse triângulo aqui pitagórico 3, 4, 5, tá? E aí você começa a ver os múltiplos desse triângulo e verifica se essas dimensões forem múltiplo de 3, 4, 5, é porque isso aqui é um triângulo retângulo. Vamos ver se é. Se eu multiplicar tudo por 3 aqui, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Opa, esse triângulo é um triângulo retângulo. Aí você vai lá no seu esboço, em vez de você desenhar ele assim, você já não vai desenhar mais ele assim. Você vai induzir a figura, né, ou sua construção, de modo que você entenda que isso aqui está assim. Está formando um ângulo de 90 graus aqui, tá? Beleza. Aí vamos lá, continuando. Traça-se DE paralela a BC. Bom, BC a gente já sabe que é a base. Então, você vai traçar uma paralela à base, você sabe que vai ser uma reta dessa natureza aqui, que essa reta aqui é paralela a BC. Mas quem é DE? O D está aqui, o E está para cá, o D está aqui, o E está aqui. Bom, vamos continuar interpretando, né? Passando pelo baricentro. Opa, o que é um baricentro, hein? Ponto de encontro da o quê? Das medianas, tá ok? Então, se eu tenho um triângulo, né? Se eu partir do vértice, traçar uma mediana aqui, o que a mediana faz? Ela divide o segmento oposto, o lado oposto, né, na metade, de modo que esse ponto aqui é o ponto médio. Aí se eu traçar aqui uma outra mediana, vamos chamar esse ponto de M e esse de N. Esse ponto M é médio, esse N também por sua vez é médio, e divide esse lado oposto ao meio. Aí quem é esse camarada aqui, que é o ponto de encontro dessas duas medianas? Lembrando, portanto, também que mediana é uma seviana, né? Se partiu do vértice, um segmento que parte do vértice vai até o lado oposto, é uma seviana. Só que essa seviana tem uma particularidade, porque ela divide o lado oposto ao meio. Bom, eu não preciso traçar mais a terceira mediana, porque eu já tenho com duas medianas, o ponto de encontro delas eu posso categoricamente afirmar que é um ponto notável, que no caso aqui é o baricentro. Então, qual é a outra propriedade do baricentro? Do baricentro até o ponto médio vale a metade do vértice até o baricentro. Opa, então se eu chamar aqui de x, quem é esse camarada aqui, esse segmento aqui que vai do vértice ao baricentro? 2x. Essa propriedade você tem que saber, tá ok? Bom, seguindo
aqui, né, vamos entender o que o problema está dizendo. Então, traça-se DE paralela a BC, passando, ou seja, essa paralela passa pelo baricentro, tá? Ou seja, o baricentro, a paralela, ela está assim, ó, ela está aqui, ela está passando justamente aqui no baricentro, tá? Sendo que aqui, ó, D em AB, opa, AB está aqui, então o D está para cá, a questão está nos informando, e o E está aqui, o E pertence ao segmento AC. Bom, agora a gente já sabe que ele quer o quê? Ele quer o perímetro desse triângulo aqui, tá ok? Bom, feito o seu esboço, você já pode ampliar a sua figura para você melhorar, né, entender melhor o que está acontecendo geometricamente, de modo que você possa fazer os cálculos de acordo com o que você desenhou corretamente, tá? Para você não ser induzido a uma figura que você constrói equivocadamente, beleza? Então vamos lá. Então vamos desenhar aqui, né, o triângulo como se você estivesse fazendo isso na prova, na hora, tá ok? Então vamos desenhar aqui um triangulinho. A base, a gente já sabe que essa base é o que? O vértice está em cima, né? Então, vértice A, então aqui é B, aqui é C. E a gente, propositalmente, a gente já vai construir um triângulo que? Retângulo, né? Porque a gente já sabe a natureza desse triângulo aqui. A natureza desse triângulo, nós já vimos que é um triângulo retângulo. Tá ok? Porque ele é múltiplo de 3, 4, 5. Show? Beleza. Então, a gente já sabe aqui que esse vértice aqui, vértice A, é reto. Show? Bom, a gente também já pode fazer aqui, construir uma paralela ABC, né? Porém, antes disso, malandramente, a gente vai o quê? A gente vai construir aqui o nosso ponto médio aqui, isso aqui 50, mais para cá, então vou botar mais ou menos aqui, ó. O ponto médio está aqui. Então, vamos chamar esse ponto médio aqui de M. Então, do vértice A ao ponto médio, eu estou traçando uma seviana, que a gente já sabe que é o que? É uma mediana. Analogamente, aqui tem 50, tá? Ponto médio aqui, eu vou chamar de N. Aí eu vou traçar aqui, ó, do vértice B até N, vai ser quem? Vai ser a outra mediana. Ah, professor, então peraí. Esse ponto aqui eu já sei que é o baricentro, exatamente. Esse é o baricentro. Então, se o problema está nos informando que passa pelo baricentro, né, uma paralela que passa pelo baricentro, a gente já pode construir corretamente dessa forma aqui, ok? Eu vou apagar aqui, né, só para não poluir a nossa figura, mas a gente já sabe que esse ponto aqui, que eu vou chamar de G, né, é o baricentro, tá? E a gente já sabe aqui que aqui é D e aqui é E. Ou seja, DE é paralela a BC. Tá ok? Bom, outra propriedade importante que você deve saber é que quando você tem um triângulo retângulo e você tem aqui o ponto médio aqui da hipotenusa, esse ponto médio, se eu chamar esse ponto de M, eu posso colocar aqui, né, 3 pontinhos, que é como se fosse coincidente com o ponto O, que é bem conhecido, que é o ponto O, é o que? É o centro da circunferência circunscrita, ou seja, tem uma circunferência passando aqui, ok? De modo que daqui, se isso aqui é o centro da circunferência, daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio. Opa, mas espera aí, se eu traçar isso aqui, também é raio, né, professor? É raio. Ou seja,
mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Que interessante, professor. Tá bom. Então, a gente já sabe que BC é 15, então BM é 15 sobre 2, por quê? Porque M é ponto médio, então divide o segmento BC ao meio. Então, da mesma forma aqui, 15 sobre 2. Tá ok? Aqui, o segmento BAB, a gente já sabe que é 9. O segmento todo é 9. E aqui o segmento AC todo, a gente já sabe que é o quê? Que é 12. Beleza. E ele quer o quê? Ele quer o perímetro desse triângulo aqui. Esse perímetro desse triângulo aqui. Tá? E como é que a gente vai achar? Pessoal, tem paralelas. Você pode desconfiar que aí vai ter o quê? Um caso de semelhança de triângulo. Tá? Eu tive um professor, Eduardo Mal, que tem um belíssimo canal aí, né, de geometria, que ele falava assim, ó, paralelou, semelhançou. Ou seja, tem paralelo, desconfie que vai ter uma semelhança. Tá? Bom, se isso aqui é uma mediana relativa à hipotenusa, é porque essa mediana vale igual esse segmento, que vale igual a esse segmento. Ou seja, a M a gente já sabe que vale quanto? 15 sobre 2 também. Mas espera aí, professor. O senhor falou que tem uma propriedade interessante aqui do baricentro, que é do vértice ao baricentro, vale o dobro do baricentro até o ponto médio. Ou seja, se eu chamar esse camarada de x, aqui vai ser quanto? 2x, certo? Exatamente. Então, a gente consegue já entender algumas coisas aí. Essa informação nos é importante porque a gente agora, como tem paralela dentro de um triângulo, paralelo a algum lado do triângulo, a gente pode desconfiar que existe um caso de semelhança de triângulo. E de fato isso ocorre. Por quê? Se isso aqui é a paralela a essa base, a gente tem o que? Duas paralelas cortadas por essa transversal que é o lado AB. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, se eu chamar de alfa, esse camarada também vai ser alfa, porque são ângulos correspondentes, e os ângulos correspondentes são congruentes. Analogamente, se eu chamar esse camarada aqui de beta, aqui também vai ser beta. Tá? Bom, agora eu quero que você olhe, né, o triângulo ADE, que no caso é o triângulo que a gente quer descobrir o perímetro. Se eu olhar para o triângulo ADE, comparado com o triângulo ABC, a gente vai notar uma situação interessante. Por quê? O ângulo de 90 graus, o vértice aqui, esse ângulo de 90 graus, ele é comum ao triângulo ADE e ao triângulo ABC, certo? Então a gente tem aqui um ângulo em comum. Tá ok? Em relação a comparar esses dois triângulos aqui. E aí, por sua vez, a gente tem alfa aqui no triângulo ADE, ou seja, mais um ângulo, e tem alfa aqui também no triângulo ABC. Então a gente tem mais um ângulo comum aqui. Então perceba que esse ângulo comum a gente pode dizer que é o ângulo de 90, esse aqui a gente pode dizer que é o alfa, e a gente tem mais um ângulo comum que é o beta. Então a gente tem um caso aqui de semelhança de triângulos que são todos os ângulos congruentes. Quando todos os ângulos são congruentes, a gente pode, ao comparar um triângulo com o outro, que esses triângulos são semelhantes. Esse traço, esse tio aqui, é uma notação na matemática que corresponde a triângulos semelhantes. Com isso, a gente pode já começar aqui a trabalhar a razão de semelhança da seguinte forma, né? O segmento, né? Quem está oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo ADE, não é essa base DE? Então, vou botar a base DE aqui. E no ângulo, o ângulo 90 graus oposto ao triângulo ABC, quem é? É a base maior, que é 15, certo?
Bom, em relação ao triângulo pequeno, o ângulo verde, alfa, né, oposto ao ângulo verde é o que? AE, segmento AE, que é esse cateto aqui. Oposto ao verde, no triângulo grandão, vai ser o que? O 12, né? O AC, que é esse cateto maior aqui. 12. Né? Prosseguindo aqui na razão de proporção, oposto ao ângulo beta, no triângulo pequenininho, a gente tem o segmento AD. Oposto ao beta no triângulo grandão, a gente tem o segmento, o lado cateto 9, ok? E aí a gente tem essas configurações. Só que perceba, a gente também pode comparar o que? A mediana desse com a mediana desse, certo? Ou seja, essa mediana aqui é 2x, tá? Do triângulo pequenininho. E do triângulo grandão, quem é a mediana? 3x. Então perceba que aqui a gente pode simplificar, né, por x. E aqui a gente pode trabalhar, né, com pegar essa razão, né, comparar com essa fração aqui, essa com essa e essa com essa, para a gente achar os valores de DE, AE e AD, tá? Porque o que a gente precisa para descobrir o perímetro do triângulo ADE? A gente precisa do AD, a gente precisa do DE e a gente precisa do que? Do AE. Se a gente descobrir isso, fica fácil, né? Então, como é que a gente faria? O primeiro aqui, né, eu posso pegar o 2/3, está para DE, assim como 2 está para 3, assim como 10 está para 15. Isso aqui simplificando vai dar 5, ou seja, DE vale 10. Então, primeiro lado a gente descobriu 10, DE, que é essa base aqui. Prosseguindo, né? 2/3, 2 está para 3, assim como AE está para 12. Simplificando por 3 aqui, 4. Então, AE vale o que? 8. E para finalizar, a gente pode comparar 2 está para 3, assim como AD está para 9. Perceba que aqui por 3 é 1, aqui por 3 é 3. Portanto, AD vai ser o que? 3 vezes 2, 6. Então, se a gente tem todas as dimensões dos lados de um triângulo, a gente com certeza consegue calcular o perímetro, que é a soma deles. 10 com 8, 18. 18 com 6, 24. Aí a gente olha para a alternativa letra D. Está a resposta aí, 24. Tá bom? Então, questão aí interessantezinha aí para o nível da EA. Tá bom? Lembrando que uma questão dessa na ESA é consideravelmente uma questão de mediana para difícil. E é isso aí, vamos prosseguir nas questões aí, tá ok? Questão envolvendo assuntos de pontos notáveis, né? Com a parte aí de semelhança de triângulo. Vamos trabalhar agora duas questões da ESA, tá? Uma caiu em 2015 e outra em 2014. Vocês vão notar que as questões da ESA de geometria, elas são bem mais imediatas, tá? Então vamos lá, questão, você não pode errar, tá? Questão de 2015, num triângulo retângulo, cujos catetos medem raiz de 8 e raiz de 9, a hipotenusa mede, bom, você que está estudando, você se depara com uma questão dessa, você vai rir de felicidade, né? Porque isso aqui você vai matar aqui rapidamente. Então, se os catetos valem raiz de 8 e raiz de 9, não importa se você botar o raiz de 9 aqui ou raiz de 8 aqui, ou dessa forma, não importa. Importante que a hipotenusa, se eu chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, importante que ele quer saber AB. Você quer saber X, que é a hipotenusa é AB. E aí você vai aplicar Pitágoras aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Raiz de 8 ao quadrado é 8. Raiz de 9 ao quadrado é 9. Portanto,
o x vai ser o que? Raiz de 17. Isso aqui em 2 segundos você mata essa questão, letra D. Tá? Lembrando que as questões da ESA são 5 alternativas, né? A, B, C, D, E, e da EA são 4, A, B, C, D. Tá? Então, ESA 2014. Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de diâmetro igual a 4. Então, o perímetro do hexágono é... Bom, primeira coisa que você tem que entender é essa expressão aqui, hexágono regular. Hexágono é um polígono, né? Que tem o x ali diz respeito a 6, então é um polígono de 6 lados, regular, porque ele segue um padrão ali regularmente, que todos os lados são iguais. Então, o hexágono regular é um polígono de 6 lados, todos esses lados congruentes. Está inscrito numa circunferência de diâmetro igual a 4. Aí você tem que entender qual é a particularidade de um hexágono. E aí se você está estudando, você vai notar que o hexágono ele contém 6 triângulos equiláteros. E se você contém 6 triângulos equiláteros, você consegue dizer qual o perímetro do hexágono e qual a área do hexágono. O perímetro do hexágono vai ser o quê? 6 vezes o lado do triângulo equilátero. E a área do hexágono vai ser o quê? 6 vezes a área do triângulo equilátero. Isso não é difícil de você observar, porque se você desenhar aqui uma circunferência e depois se você inscrever aqui um hexágono, você vai notar essa seguinte situação aqui. Primeiro, você traça aqui o diâmetro, passa pelo centro, obviamente, o diâmetro. E aí é o seguinte, para entender aqui mais ou menos, aqui e aqui, vamos supor aqui. Bom, o que acontece? Eu tenho, para construir um hexágono, eu tenho essa configuração aqui. Vai ficar muito mal feito, mas é mais ou menos assim. Hexágono regular tem todos os lados iguais. Só que o que você precisa entender que aqui é o centro da circunferência, tá? E aí, se você ligar, do centro da circunferência ali, se você ligar os vértices, na verdade, isso aqui tá aqui, se você ligar os vértices, vai coincidir com as diagonais. Aqui que tá mal desenhado. Vai coincidir com essa diagonal, vai coincidir com essa diagonal aqui, aqui seria um diâmetro. Ou seja, eu tenho aqui 6 triângulos equiláteros, mal desenhado pra caramba, mas eu tenho 6 triângulos equiláteros, tá? Então, se aqui é raio, daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio, ou seja, tudo isso aqui é raio. E os diâmetros são as diagonais do hexágono. Como ele está dizendo que o diâmetro é 4, é porque aqui é 2 e aqui é 2. Só que isso aqui não é lado desse triângulo equilátero aqui. Então aqui também é 2, aqui também é 2, aqui também é 2, aqui também é 2, 2, 2. Ou seja, o perímetro vai ser do hexágono, vai ser o quê? 6 vezes o lado do triângulo equilátero, que eu chamo de L3. Só que o lado do triângulo equilátero vale 2. Portanto, o perímetro é 6 vezes 2, 12. Aí você vai olhar, letra E, 12. Então, questão também que você resolve aí rapidamente, sem muita dificuldade. Tá ok? Então, tira o print aí. Vamos partir para outras questões aí. Da ESA ainda, no concurso 2014, uma questão de geometria plana e outra uma questão aí de geometria espacial. Tá? Como eu falei, prova
da ESA em termos de geometria plana espacial é um nível tranquilo comparado com a EAR, tá? Um clique abaixo aí. Então vamos lá. Qual a área da circunferência inscrita num triângulo ABC, cuja área desse triângulo vale 12 raiz de 5 e cujas medidas dos lados medem 7, 8, 9? Bom, ele está dizendo que o triângulo está inscrito a circunferência, que é a área da circunferência inscrita. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai construir, né, você vai construir aí uma circunferência e depois você vai desenhar aqui um triângulo que vai tangenciar, os lados vão tangenciar aqui o lado, os lados vão tangenciar a circunferência, ok? Então vamos lá. Então é essa configuração aqui. Na verdade, eu estou desenhando aqui, mas a questão, para quem já está fazendo exercício direto, está treinado, nem precisava desenhar. Estou fazendo aqui só para fins didáticos mesmo, tá? Então a gente tem esse aqui, um triângulo ABC. Note que a gente está fazendo a mesma coisa que o enunciado está nos informando. Ele está querendo, né, a área da circunferência, dessa circunferência aqui. Como é que é a área de qualquer circunferência? É πr ao quadrado, tá? Ou seja, se a gente descobrir o raio, a gente consegue com facilidade, né? Se a gente descobrir esse raio aqui, ó, que é perpendicular até o ponto de contato, se a gente descobrir esse raio, a gente mata essa questão. Só que existe uma situação aqui que é bem tranquila, que vocês têm que dominar como é que é a área de um triângulo em função da sua circunferência inscrita. Isso você precisa saber. A área, né, do triângulo ABC em função da circunferência vale o semiperímetro vezes o raio. Tá ok? Então isso aqui você precisa saber. Só que a gente já sabe que isso aqui ele já nos deu. Vale o que? 12 raiz de 5. Ah, professor, então tá tranquilo, né? Porque eu sei que P é o semiperímetro e vale a metade do perímetro. Perímetro 7, 8, 15. 15 com 9, 24. Se o perímetro é 24, o semiperímetro é 12. Então, eu tenho o semiperímetro, que é o P. O raio eu quero descobrir, né? Que é esse raio aqui, que eu vou até colocar ele em abóbora, que é o mesmo raio, que é em função da circunferência inscrita. E aí agora tá tranquilo, né? Porque eu tenho que a área do triângulo ABC é 12 raiz de 5. E isso vale igual ao quê? Ao semiperímetro 12 vezes o raio da circunferência inscrita. Isso aqui eu posso simplificar, dividir tudo por 12 e eu vou ficar com a seguinte relação. O raio, portanto, vai ser igual ao quê? A raiz de 5. Mas olha só, acabou, né? Porque se o raio é raiz de 5 e eu quero saber a área dessa circunferência, vai ser o quê? Raiz de 5 ao quadrado vezes π. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Vezes π, 5π. Aí você vai olhar para a letra A e mamãozinho com açúcar, esse é mais da questão. Tá? Questão 2014 da ESA ainda, dobrando o raio da base de um cone. Então, estamos falando de uma figura aqui espacial. Então, ele está falando que vai dobrar o raio da base e vai reduzir a altura pela metade. E ele quer saber qual vai ser o volume, o que vai acontecer com o volume em relação ao volume inicial, tá? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber, né, como é que é a figura de um cone. Então, temos aqui a área da base aqui de um cone. O cone tem essa dimensão aqui, tem essa muito mal feito,
aqui é a circunferência, tá? E a gente tem aqui, partindo do vértice do cone até a circunferência, a gente tem isso aqui, né? É a altura. É a altura do cone, tá? Isso aqui é o raio da base, né? O raio da base. Nota que isso aqui é uma circunferência, tá? E isso aqui é o que? É como se você estivesse pegando aqui, né, uma folha de papel, estivesse dobrando, afunilando aqui, e aí embaixo seria o que? Seria um cone mesmo. Melhor representação, um cone aí que baliza o trânsito, que a gente quer colocado nas estradas. Ok? Então a base é uma circunferência. E como é que calcula o volume? O volume, né, que eu vou chamar aqui V1, que é o volume inicial, né, vale o que? A área da base. Quem é a área da base? A área da base é a área da circunferência, πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Tá? Isso você tem que saber. Esse é o volume de um cone, tá? Mas olha só, inicialmente eu tenho um raio normal R e tenho uma altura H, tá? Que eu vou chamar essa altura aqui de H1. Só que olha só o que ele tá nos informando. Vai dobrar o raio. Então aqui é o R1, tá? O que vai acontecer? Quando eu dobrar o raio, eu vou ter que o volume, eu vou querer agora quem é o volume 2, né? O volume 2 vai nos informar o que? A gente tem o raio da base vai dobrar, então vai ser o que? O raio do volume 2 vai ser 2 vezes o raio do primeiro. Ok? Que ele está dizendo que está dobrando. E ele está dizendo que a altura vai reduzir pela metade, ou seja, a altura do segundo volume, que está sendo gerado pelas essas características, vale a metade do volume, da altura inicial. Bom, como é que agora a gente vai descobrir aqui esse volume, né? O volume 2, então, vai ser o que? Π R, só que quem é o R? É o R2. Só que o R2 é 2 vezes R1 ao quadrado. Ok? Vezes a altura, só que essa altura 2, referente ao volume 2, ela vale o que? H1 sobre 2. Isso tudo dividido por 3. Isso não se altera. Então, a gente vai ter o que? 2R ao quadrado vai ser 4R ao quadrado, né? Vezes π, vezes H1. Isso tudo está sendo dividido por 2. Vai passar para cá, vai ficar o que? Dividido por 6, né? Que mantém o denominador da primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente vai ficar com isso daqui. Isso simplificando, a gente pode, dividindo tudo isso por 2, né? Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Portanto, a gente fica assim, ó, 2R1 ao quadrado vezes π vezes H1 dividido por 3. Mas eu quero que você observe o seguinte. π R1 ao quadrado vezes H1 dividido por 3. Concorda comigo que isso daqui é justamente o V1? Olha o V1 aqui, ó. O V1, πr ao quadrado vezes H dividido por 3. Π R ao quadrado vezes H dividido por 3. Ou seja, o volume 2, ele vale 2 vezes o volume 1. Então, o que está acontecendo aqui? Está dobrando, está quadruplicando, está reduzindo a metade, não se altera, reduz a 1/4. Não. O volume 2, né, ele vai ser 2 vezes o volume original. Então, está dobrando. Então, letra A.
Então, questãozinha aí bem tranquila também, tá ok? Da ESA de 2014 envolvendo geometria espacial.